Aqui tem time de projeto? Sim, eu vou mostrar pra vocês. Quer conhecer já? Vamos lá, Dan. Acho que é Tá. Fazer um tour? Quando eu comecei a faculdade, me encantei com planejamento urbano. Fui fazer estágio numa empresa de interiores e me encontrei. Aqui está. Aqui está, aqui estou eu. No episódio de hoje, estamos novamente aqui em Balneário Camboriú. Vou entrevistar uma amiga de longa data, uma arquiteta empreendedora que admiro demais. Vai ser a minha primeira entrevistada aqui no Projeto Invisível. Tô louco para conversar com a Maria Fernanda da UiArc aqui logo mais. E com certeza vai ser um papo muito enriquecedor sobre processo de projeto, claro, mas também sobre empreendedorismo. Vamos lá! Bora! Tu tinha vindo aqui já? Não, cara. Não, né? Vez. A gente já chega filmando, né? Ah, legal isso aí. Lindo Deixa eu espaço de ver. vocês. A gente tá aqui faz 2 anos agora, fez 2 anos. Olá, bom dia, tudo bem? bem? Como que você tá? Que bom Seja te ver. bem-vindo. Oi, tudo bom? Opa, desculpa. A gente já chega filmando, ó. Ó, clipa aí. Ai, Meu Deus do céu. A gente também tem. Deixa eu botar pra não aparecer, né? Que tem esse esquema. Não, nem se preocupa, viu? Vocês estão há tempo aqui? 2 anos. 2 anos? Aham. A gente pegou a... Parecia que era uma reforminha, né? Só trocar um piso, pintar a parede, derrubar uma Sempre coisa, parece. assim. E aí, quando a gente viu, 6 meses de obra, Aham. aí fizemos fachada nova, ampliamos, trocamos tudo. Aí a gente terminou tudo. Aí beleza, terminou. De repente começou a chover em Balneário. E dá-lhe água. E água. Cara, Aí olhamos o telhado, cara. Tava todo ferrado. a gente não pensou, né? A Trocar o gente telhado. pensou no telhado. Teve que trocar o telhado todo. Meu Deus. Mas enfim, deu certo. A gente tá aqui há 2 anos e a gente pegou uma outra casa agora do outro lado da rua. Aham, o Aldo, a gente se encontrou aqui vindo Ele agora. tava vindo ali. Aqui tem time de projeto? Sim, eu vou mostrar pra vocês. Quer conhecer já? Vamos lá, Dan. Acho que é Tá. legal. Fazer um tour? Aqui fica a nossa comercial, a Ângela, ela tá chegando. Ela Aham. cuida do atendimento da corretores, atendimento inicial de clientes. Essa é a nossa sala de reunião, Uhum. que já tá pequena. Que bom, né? Aqui é a minha sala. Então, aqui que eu me escondo. Lindíssimo. Tua cara. Eu reformei agora, assim, eu quis criar sabe, quase que um refúgio, assim, uma frequência diferente ali de fora do escritório, ali da porta Aham. em diante. Né? E essa lona é bem legal, porque a gente usou numa amostra na Artefato, e ela tava no depósito. Aham. Vou instalar. Ah, ficou Daí, muito ela foi agradável. o motivo da reforma da sala, entendeu? Ah, é? É. Não podia ficar lá guardada. Não, tinha que ter uma sala bonita para comportar. Aí aqui a gente tem os banheiros, que é o pessoal de projetos. Gente, Rodrigo. Oi, bom dia, tudo bem? Como Tudo vão? bem? Prazer. Esse é o Diego, ele tá filmando, tá, gente? Setor de Legal. arquitetura. Aqui é a sala da Stephanie, nossa coordenadora de projetos. Oi, Esse é o bom Rodrigo, dia, Stephanie. tudo bem? Prazer, como vai? Tudo Tudo bem, tudo bem. Eu tenho que fingir que o Diego não tá aqui? Aham. Sim, fica à vontade. Ah, Sinta-se então em casa. Tá bom. Aí tem mais gente pra cá. Tá bom. Calma, Diego, dá a ré, Diego. Aqui é a nossa sala mais nova, então assim, o pessoal tá na obra. Aqui tá a Nara, Rodrigo. Oi, bom dia, tudo bem? A gente criou esse setor novo, que é um setor de projetos técnicos e conferência. Então é Uhum. uma ponte entre o setor de arquitetura e o setor de compras. Vamos ver se tá uma baguncinha, Rodrigo. Nós estávamos preparados para isso. Oi, dá licença, meninas. Rodrigo. Bom dia, tudo bem? Aqui a gente criou essa parte que não existia da casa, né? A gente construiu. Uhum. Era para ser uma copa, né? Daí foi crescendo, virou uma cozinha. Aham. 2 turnos de almoço e Sim. por aí vai. E por aí vai, exatamente. Como é que tá a equipe hoje? Tem quantas pessoas? 22 pessoas. 22? Aham. Entre projeto, execução, comercial, tudo. A gente tem alguns setores aqui no escritório, né? Uhum. Então a gente, além do setor de arquitetura, tem o setor comercial, que fica aqui na frente comigo, o meu setor, a diretoria, o administrativo e financeiro. Uhum. A gente tem um setor focado para compras, Uhum. o setor de detalhamento e conferência técnica e o setor de acompanhamento de obra, Uhum. além do setor de marketing. Sim. Indispensável. Conforme as coisas vão acontecendo também, a gente vai se movimentando, sabe? A gente Sim. vai monitorando muito com a nossa comercial. Então, o projeto... Oi?
Da perspectiva que ela tem de venda, assim, no mês, a gente também vai pensando, a gente vai precisar de uma contratação extra, vai traçando essas metas, né, de como atender as vendas. É a conversa entre o comercial e o operacional. Legal, muito bom. A gente preparou uma Parabéns. mesa para vocês. Eu não sei se tu quer sentar aqui, tu quer ir na minha sala, o que tu quer fazer? Olha, onde você vai gostar mais de conversar? Na minha sala, com Então certeza. vamos lá. Então a gente transfere para lá o café. Beleza. Pois bem, vamos conversar então. Ó, rolou uma preocupaçãozinha antes aqui da gente começar, porque naturalmente nós, arquitetos e profissionais de projeto, a gente quer estar no controle de tudo, né? Com toda certeza. Tá tudo perfeito, deu uma arrumada nas coisas aqui e tal, para o enquadramento ficar perfeito. Mas a ideia do nosso projeto, que a gente batizou de Projeto Invisível, né? É justamente a gente buscar as vivências de outros profissionais para falar justamente pelo que está no backstage. O que acontece antes da câmera estar gravando, antes do cliente ver o projeto, antes das mostras acontecerem. E eu quero te perguntar o seguinte: o que para você é importante, indispensável acontecer no bastidor do escritório? Bom, para mim, o que eu vejo que acontece, que faz toda a diferença aqui, é a união da minha equipe. Eu sei que com eles eu posso contar, independente da meta ou do objetivo que a gente tem, assim, toda decisão que a gente toma é muito pautada também na opinião deles. E saber que eles estão conosco, do meu lado, para o que acontecer, e que a gente vai dar um jeito juntos de dar conta do recado, faz toda a diferença. Então eu acredito que é esse comprometimento que faz, no bastidor, se tornar realidade aquilo que a gente se compromete com o cliente. Colocar as pessoas em primeiro lugar. Pessoas, exatamente. Pessoas em primeiro lugar, que bom. Antes da gente falar de todo o sucesso que vocês têm hoje, com a equipe grande, o escritório lindo que a gente acabou de fazer o tour, antes de chegar aqui, eu falei na câmera, tô indo agora visitar amigos que faz tempo que a gente não senta para conversar. Aí eu fiquei um pouco em dúvida. Eu falei assim, a WeArc hoje, eu fiquei em dúvida se era uma parceria com a FG, se era um braço da empresa, se é um negócio da Maria Fernanda e do Aldo, ou o que não sabia muito bem. Então primeiro eu quero que você me conte um pouquinho, pra galera te conhecer. Tá. Quem que vai estar assistindo a gente? Outros arquitetos e outros profissionais de projeto. Então, de onde você veio? De onde vocês vieram? Conta um pouquinho da tua história, para não só a gente te conhecer também, mas também para inspirar um pouco quem está assistindo na tua jornada. Assim. Então, eu sou natural de Florianópolis. Desde muito cedo, eu sempre tive uma veia mais artística, assim. Então, eu lembro de criança, sempre riscando a casa com giz de cera, construindo coisas. Brincar de Barbie era só um passatempo para montar uma casa bonita, né? E sempre gostei muito de arte, de história, me desenvolvi mais nessas áreas, né? E quando eu comecei a faculdade de arquitetura em Florianópolis, era uma faculdade que era num período noturno. Eu achava que eu não estava tendo uma vivência 100% aquilo da vida acadêmica, sabe? Eu achava um pouco fácil a faculdade. E eu sempre gostei de desafios. E de muitas vezes também complicar a minha vida, né? Qual empreendedor não gosta, né? E nisso eu vi que a Univale em Balneário era bem avaliada e acabei transferindo a faculdade para cá. Então eu cursei a faculdade em 7 anos, num período que é de 5, né? Foi bem desafiador, assim, porque era uma faculdade com período integral, então tinha que me desdobrar, fazer menos matérias, às vezes, para conseguir estagiar. Trabalhei em maquetarias. Em conversa assim com meu pai, ele dizia que era o futuro da arquitetura, era a maquete, né? E hoje a gente está no 3D, então eu vejo que ele não estava tão fora naquela época, né? Trabalhei em 2 maquetarias, mas já trabalhei em contabilidade, trabalhei em escritório de arquitetura também. E eu confesso que eu comecei a arquitetura por conta da história. Eu sempre gostei de história. Conta um pouco mais sobre isso, curioso. Bom, eu queria ser paleontóloga, já começa por aí.
compartilhe contigo esse sonho de criança. Assim. Eu sempre gostei muito de história, né? E o meu pai, ele falou, filha, tu gosta de arte, de história, por que não faz arquitetura, né? E minha família, assim, não tenho arquitetos na minha família. O meu pai, ele é de uma origem muito simples, né? Meu pai era mecânico, minha mãe é de família de professores. Enfim, não era algo que estava ali no meu sangue isso, né? Foi uma profissão muito nova que eu fui descobrindo na faculdade também. E me encantando cada vez mais, né? Então, quando eu venho para a Univale, em Balneário, foi um período bem de transformação na minha vida. Primeiro por sair de casa, né? Eu tinha 19 anos quando eu vim estudar aqui. Segundo, uma nova cidade, outras pessoas, uma cultura diferente, né? Balneário é uma cidade muito nova. Todo mundo é de fora, basicamente. Conheço poucas pessoas que são daqui. A gente percebe até quando tá passeando fora de temporada, à noite, a gente vê a maioria dos prédios apagados, né? Então, é bem isso mesmo. É isso, né? Mas enfim, e quando comecei a faculdade, me encantei com planejamento urbano. Tanto que o meu TFG foi nessa área. E queria ser urbanista. E aí, num dos estágios obrigatórios, fui fazer estágio numa empresa de interiores e me encontrei. Aqui está aqui estou eu. E me encontrei. Logo depois acabei me formando. Conheci uma pessoa, tive uma sociedade, né, abri um escritório. Durou 7 anos. E há 2 anos a gente faz parte do grupo FG. Eu não tenho mais essa parceria com essa pessoa anterior. E muitos anos já a gente já vem prestando serviços para a construtora. Começou com reformas simples, algumas adequações de cliente, até um dos grandes marcos, né, que foi em 2021, a gente fez a unificação de 2 duplex no 66º andar. Caramba. Foi o mais alto içamento da América Latina. Mesmo? Eu lembro que não tinha nem cabo para içar o que a gente estava... Caramba. Pensando. A gente gosta de achar coisa pra si. Como eu falei, eu gosto tudo complicado. E a cliente, como que eu faço para subir um spa? Içando. Como? Daí a gente vai atrás e resolve, né? Mas foi super legal, assim. Eu acho que ali foi uma grande virada de chave também, pra mim. Porque eu vi que eu não precisava sonhar pequeno. E que bastava eu desejar algo, ir atrás, ter as pessoas certas ao meu lado, que eu conseguiria atingir o meu sonho. Fantástico. E nessa época eu tinha 20 e poucos anos, né, quando aconteceu esse projeto. E entre nós, né, Rodrigo, eu até não imaginava que eu fosse capaz de conseguir fazer um projeto dessa magnitude. E a gente deu conta do recado, né? Então Tem dado muito bem, né? Na época a gente não tinha um escritório com muitas pessoas. A gente, acredito que tinha umas 4, 5 pessoas, menos até. Eu transitei por todos os setores. Então, comecei, né, fazendo medição, projeto, criação, especificação de material, depois toda a parte em lojas, a parte de acompanhamento, projeto técnico, o que me deu muita base para hoje conseguir ver rapidamente as coisas e saber como executar. Eu sempre tive muita preocupação de sair do mundo das ideias e conseguir como que eu materializo aquilo que eu estou propondo para o meu cliente. E uma das minhas falas recorrentes com clientes é que tudo que a gente apresenta é executável. Isso é uma máxima aqui no escritório. Cara, isso é fantástico e é engraçado porque a gente internaliza isso de tal forma que parece ser óbvio, assim, de que não deveria ser diferente em lugar nenhum, mas ainda existe uma prática ainda no mercado de muitas pessoas que ainda deixam vou ver depois na obra como é que funciona. E eu notei, eu tenho 33 anos, né? Eu notei que de uns 5, 8 anos pra cá, a gente tem um apelo visual muito grande. Quando eu comecei o escritório, o Instagram tinha recém começado, sabe? Não tinha muita gente lá trabalhando e postando coisa. Era um meio assim de tu ainda saber como lidar com essa ferramenta. Então não tinha esse apelo visual tão grande quanto tem hoje. Então, muitas vezes eu vejo projetos, imagens 3D e eu fico me questionando, como faz isso? Como funciona isso? Então, eu acho que o nosso papel, além de desenvolver a estética, é entender como funciona. Eu não sou especializada em várias disciplinas complementares da minha área, mas eu sei quem é e eu busco ajuda.
Perfeito. Essa parceria precisa ser muito próxima com o fornecedor. Eu acho que acho que uma das grandes sacadas do nosso trabalho é entender que nós somos maestros e não necessariamente a gente precisa saber tocar todos os instrumentos, né? Isso que tu falou vai muito de encontro, porque eu falo muito pra minha equipe. Gente, se um desafina, a banda inteira toca mal. Exatamente. Então, esse é o espírito da união, sabe? E outra grande percepção que eu tive é como a gente precisa cuidar das pessoas que estão conosco, que nos auxiliam, os prestadores, os fornecedores e do próprio cliente. Ele tem que se sentir especial, né? Com toda certeza. E em toda etapa do processo. Falando em processos, o que você percebeu de diferente no processo de projeto, no lidar com o cliente, etc., entre os primeiros clientes que você atendia e o cliente que quer unificar um duplex lá no 66? O que você percebeu diferente? Olha, eu já transitei assim em vários perfis de clientes, tanto com poder aquisitivo alto e com pessoas mais conservadoras, assim, com o dinheiro, idades diferentes também, vivências. Num primeiro momento, eu trabalhava bastante com projeto de risco. Então, reformas de condomínio, projetos menores, reforma de banheiro, reforma de cozinha. Mas eu sempre me entreguei muito, sabe? Sempre tentei fazer tudo com muita excelência, com o conhecimento que eu tinha naquele momento. Pode ser que hoje eu olhe para trás e eu veja, nossa, né? Como que eu fiz isso? Natural, né? Mas era o conhecimento que eu tinha lá e eu fiz o melhor que eu pude. Né? E hoje, aqui em Balneário, a gente tem uma dinâmica bem diferente, eu acho, até do restante do país. A gente trabalha muito com investidor. E quando eu falo em investidor, não é um cliente que compra um apartamento de menos de 1,5 milhão, 2 milhões. São clientes que às vezes chegam a ter mais de 10 unidades em Balneário. Eles usam como uma ferramenta de vendas. Então, o arquiteto, nesse caso, ele precisa entender do mercado, como que está se comportando, precisa ter noção da posição que esse empreendimento está, valorização dele, qual que é a projeção de venda dele quando esse apartamento estiver mobiliado. Então, é um conhecimento extra. Quando tu tem um cliente final que está preocupado em reformar ou está preocupado em mobiliar para ele mesmo usar e ele não tem intenção de vender. Então, o discurso, nesse caso, ele vai muito para os números. Né? Total. Muito para os números. E como que você percebe que isso interfere na forma de projetar? Isso interfere porque a gente precisa ter uma inteligência na hora de propor algo para o cliente, para que ele não tenha uma frustração lá na frente. Né? Então, como que começa? Quando entra um apartamento de investidor aqui, primeiro a gente vai pegar a informação do empreendimento. Onde esse empreendimento está localizado, por quanto que está sendo vendido o apartamento vazio e no andar próximo. Porque a altura do andar, conforme mais alto, vai ficando mais caro, por conta da vista. Além disso, a gente tenta descobrir com o cliente perguntando quanto que ele investiu nesse imóvel. E a gente tem um histórico aqui no escritório, né, de média de investimento. Então, assim, eu sei que apartamentos na Avenida Atlântica, a gente pode utilizar uma porcentagem do valor do imóvel para propor esse investimento para o cliente. E da mesma forma, apartamentos em Avenida Brasil, Quadra Mar, tem uma outra porcentagem. Então a gente busca trabalhar mais ou menos dentro desse valor. Usando os próprios números de vocês. Os nossos números, exatamente. Isso é uma coisa que eu sempre digo para os outros profissionais, que assim, você tem que conhecer os teus números. Porque eu posso dizer assim, você vai usar 30% do valor do imóvel para fazer os interiores, por exemplo. Pode ser que faz sentido nessa quadra e pode ser que não faz sentido nessa quadra. Por isso a importância de ser, sempre que desenvolver, atender um cliente novo, fazer uma obra nova, levantar os números, exatamente, ter os teus números para poder replicar isso depois. E o arquiteto, além dele criar esses ambientes, propor soluções, fazer projetos, ele tem que ter a noção do mercado imobiliário. Porque o cliente tem. Então, como que tu chega para ele e tu fala assim, ele investiu um apartamento, vamos falar, 2 milhões, que ele vai investir 3 milhões para mobiliar esse apartamento. Faz sentido?
Ele vai vender esse apartamento por mais de 5 milhões lá na frente? Exatamente. Não vai. E aí vira aquele elefante branco. Às vezes o cliente vai se frustrar no meio do caminho, porque tu propôs peças com valor de investimento alto, que talvez não era para aquele perfil. Sim. E aí como que tu sai dessa sinuca de bico? Uhum. O que tu vai propor para substituir aquilo? E aí entra num ciclo de retrabalho infinito. Exatamente. Que não leva a lugar nenhum, o cliente fica frustrado. Muito. Você também, porque criou o projeto e aí tem que refazer aquilo tudo. Você estava esperando A e sai B. E essa visão de negócio e de mercado é importante até para balizar toda a criação do projeto depois, né? Sim, e além do mercado imobiliário, a gente tem que entender de produto. Uhum. Então, eu vejo muito projeto, vamos falar, apartamentos pequenos, ali em torno de 60 metros, 70 metros, que só tem mobiliário assinado. Vamos falar, um projeto fictício, mobiliário assinado. O que a gente gosta muito, que a gente admira, porque não é o fato de uma assinatura, mas é um fato de uma concepção de uma peça diferente, houve um estudo, houve prototipagem, enfim, inúmeras coisas, né? Só que às vezes não é condizente com aquela realidade do cliente. Uhum. E tem muitas peças que, como que tu vai substituir? Eu dou um exemplo. Não dá. Até hoje, se você bota uma poltrona mole num projeto, que outra peça você substitui para o cliente? Uhum. Não tem. Não substitui, né? Não tem. Pode ser uma similar, alguma, mas nunca vai chegar naquela estética. Uhum. E aí, quando um cliente recebe um orçamento desse, aí começa a má fama do arquiteto. Exatamente. Então, assim, esse conhecimento, ele começa muito antes do projeto. Uhum. Do ato de fazer o projeto. Exatamente, eu acho que essa visão de mercado ajuda até a dar o direcionamento para o cliente. Uhum. Porque é muito natural, você, na hora de definir um orçamento no briefing, por exemplo, o cliente dizer, tá, mas eu não sei quanto eu vou gastar. Uhum. Se você tem essa visão, dizer, olha, projetos como o seu, na sua região, no seu andar, costumam fazer sentido investimento de tanto. Ontem mesmo, a gente estava numa reunião para um apartamento novo, um apartamento em Blumenau, mais ou menos uns 6 milhões de reais, que para Blumenau é um valor bem bom, não é Balneário Camboriú. E aí o cliente, tô com um pouco em dúvida e tal. E ele trabalha comercializando imóveis, né? Como corretor. Falei, quanto vai valer o teu imóvel quando ele for entregue? Ele, mais ou menos uns 5,5, 6 milhões. Eu falei, tá, então faz sentido em torno de 30% desse valor fazer como investimento dos interiores? Ainda fica o valor, ele fica vendável caso você queira revender depois? Ele, fica. Eu falei, então beleza, a gente já tem o norte. Mesmo que você não tenha o valor certinho, porque é aquela coisa, às vezes o cliente não quer dizer, mas ele sabe quanto ele pode tirar do bolso, né? Eles nunca querem dizer. Quase nunca querem dizer. Eles exatamente. nunca querem dizer. E eu acho que a gente precisa ter esse nível de consciência. E a gente não pode ter medo de falar de dinheiro. Porque o projeto vai nascer do que o cliente nos falar. Então, se ele fala assim, eu tenho 100 mil para fazer isso, a gente vai criar com base nos 100 mil. Porque eu sei quanto custa cada coisa que eu tô colocando ali. Sim. Quando a gente tem essa consciência, né? Exato. Porque às vezes ele pode pedir 100 mil, tu fazer um projeto de 300 e... E é papel do arquiteto botar o pé do cliente no chão, né? Sim. Porque tem muito arquiteto que deixa o cliente voar, vamos dizer assim, não, dá. E aí na hora de fato de fazer o orçamento executivo, aí não dá. Tem um termo que eu uso muito que é trazer o cliente para a luz. Então assim, se o cliente chega aqui para mim e fala que tem um budget X, a gente vai seguir aquilo. Se em determinado momento ele me falar alguma coisa muito fora, eu vou levantar a mão e vou sinalizar. Lembra que você me falou isso? Lembra? Não está escrito na pedra, não estou dizendo que a gente tem que ser engessado, sabe? Sim. Mas a gente tem que trazer ele para esse nível de consciência também. Né? Quando a gente fala em fazer um apartamento do zero, quantos de nós já tiveram essa oportunidade? A gente não pode perder a noção do dinheiro, do valor do dinheiro para o cliente. Exatamente. Né? É um investimento muito alto. São poucas as pessoas que conseguem contratar um arquiteto, fazer um projeto dos sonhos com tudo que querem e ter tudo novo. É verdade. Então, eu acho que esse respeito com o cliente é primordial na nossa profissão. Independente do orçamento. Independente do orçamento. Perfeito. Acho que essa tua visão tem toda
tem toda a conexão com o começo da conversa de colocar as pessoas no meio, né? Uhum. No centro do que está fazendo, né? Acho que o nosso trabalho é muito disso, assim, eu acho que se perde muito em desenvolver bons projetos quando se esquece disso. Vira um projeto genérico, impessoal, que não foi pensado de fato para as pessoas, né? E eu tenho uma preocupação, eu tenho um entendimento, na verdade, que o projeto é feito para o cliente. A gente é um instrumento dele. Eu pelo menos penso dessa forma, eu e a minha equipe. Nós somos um instrumento de tornar aquilo, de materializar aquilo. Né? De tirar do campo das ideias e dizer, olha, dá pra gente fazer. A gente tem esse caminho e esse. O meu gosto pessoal, ele não tá acima do gosto do cliente. Então, a minha impressão pessoal, ela dificilmente vai estar num projeto, a não ser que ele me peça. O que eu não faço? Se vem um cliente com alguma ideia muito fora, assim, que vai botar ele em risco, vai estar fora de medida ergonômica, às vezes é um material que não tem uma procedência, ou não sei como executar e a gente vai ter que criar uma solução. Aí, sim, eu me posiciono e falo, olha, você tem certeza? Eu trago essa noção, esse nível de consciência para essa escolha daquele momento. Porque senão eu acho que a gente se torna também conivente, né, em dizer sempre amém, faça dessa forma. Aí eu acho que é um erro. Isso é um erro. Esse é um erro. E como que você enxerga, no teu ponto de vista, na hora de desenvolver o projeto, como que você equilibra o que vai te dar aquele prazer como profissional de dizer, tá vendo esse projeto lindo? Fui eu que fiz. E o que o cliente espera para ele, assim, para você, o que conecta ao projetar, o que equilibra isso tudo? O que deve ser bonito para você e o que deve ser bonito também para o cliente e como que você gosta de conduzir isso? Eu enxergo com os olhos dele. Eu acho que eu tento tento entender primeiro o que faz ele perceber o que é o belo e enxergo com esses olhos. Né? Eu, particularmente, eu tenho um gosto mais minimalista, eu sou uma pessoa mais monocromática, gosto muito de mobiliário assinado, gosto de poucas peças, mas se eu chegar, eu consigo atender um cliente clássico, um cliente que quer uma arquitetura mais elaborada, com mais nível de riqueza, com mais materialidade, eu consigo entender isso. E eu consigo achar belo também, consigo fazer aquilo ficar bonito aos olhos dele, e também ao nosso. Mas é um exercício que a gente não nasce pensando assim. Exato. Eu acho que quando eu me formei, eu tinha muito na minha cabeça como eu queria ser. E como eu quero ser, eu tenho o domínio da minha própria vida. Mas quando envolvem outras pessoas, não é sobre você, é sobre elas. Então eu acho que eu já dei muita topada assim na vida e eu acho que foi necessário isso, para eu também ter esse nível de maturidade profissional. Então, se você recebeu hoje um cliente com um estilo de projeto que você não gosta nada, tu fica confortável em fazer o projeto para ele? Eu não vejo como eu não gostar, sabe? Eu vejo como não ser o meu estilo. E eu consigo transitar nesse estilo dele. Se for um estilo que eu não tenha algum repertório para isso, a gente vai desenvolver um estudo interno, fazer um mapeamento todo e vamos trazer isso para ele. Né? E às vezes o cliente também não sabe o que ele quer. É bem, bem claro, assim. Eu gosto muito quando o cliente já vem e está muito direcionado, assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. O difícil é quando ele não gosta de nada e não sabe o que gosta. Que tem disso também. Muito. Cliente confuso. Muitas vezes a gente percebe nas próprias referências do cliente, né? Você pega as referências e percebe que as coisas não estão muito bem se conectando e a gente tem que dar o caminho. Fulano, tem certeza sobre isso? Tu sabe que eu passei por isso porque num primeiro momento, né, eu acho assim, o nosso escritório, ele é meio empírico, as coisas a gente vai testando, validando, recalculando rota e mudando no meio do caminho. Num primeiro momento a gente tinha um briefing, assim, numa folha, várias imagens, né, você gosta dessa ou dessa? Daí ele sinalizava,
uma obra de arte super trabalhada, daí ele sinalizava um quadro branco, ele sinalizava uma cadeira clássica e uma cadeira contemporânea, e tu fica, um lustre de cristal e uma lâmpada de filamento, daí tu fica, meu Deus, Peraí. o que ele gostou? E aí eu comecei a perceber que, às vezes, mais na conversa e na troca, assim, de eu trazer essas amostras à mesa, de tentar entender por que ele gosta daquilo, me direcionava mais o caminho. Então eu mudei essa perspectiva de vir com algo pronto e da gente construir um pensamento juntos. Perfeito. Né? Construir esse projeto juntos. Então, a primeira reunião que a gente faz aqui de briefing é uma reunião que são algumas horas. Né? Eu preparo uma mesa muito legal para receber os clientes, um café, sabe assim, um café da tarde gostoso na casa da avó, que tem um pãozinho de queijo quente, tem um cafezinho passado, a gente coloca várias amostras diferentes com texturas e nisso a gente vai costurando as ideias juntos. E naturalmente o projeto vai se formando na nossa cabeça. Acho que isso é curioso, sim, né? A gente enxerga o mundo diferente, né? Exatamente, porque eu acho que um dos maior problema nesse direcionamento a partir de imagens, como você falou, é que a gente não deixa o cliente se expressar. Basicamente, assim, ó, você escolha entre A, B, C, pode ser que o que ele gosta é D, é E, e talvez o que tá ali ele não gosta tanto, né? E quando você dá essa abertura para o cliente mostrar mesmo, trazer o repertório dele para a mesa, aí que a coisa vai fluindo. E tem um outro lado, que é o cliente que não quer pensar. Ele não quer, ele não sabe o que ele quer, ele não tem tempo, e ele quer que você diga para ele o que é o melhor para ele. Me surpreenda. Exatamente. Tem muito cliente assim. Quando se trata de investidor, principalmente, eles não se envolvem muito no projeto no sentido de não é para ele. Então ele não está preocupado se a dinâmica da família dele vai funcionar naquele espaço, se atende à quantidade de itens que ele tem. Ele não quer isso. Ele quer saber o que o mercado está comprando. Eu ia dizer, projeto para o mercado, não é o para que o mercado está comprando. É um projeto que não tem um cliente. Eu tenho que agradar o máximo, o maior número de clientes. Então tem que ser um projeto que seja vendável, né? O investimento tem que valer a pena. E a estética dele, ela tem que se comunicar. A pessoa, eu sempre penso assim, que um projeto de investidor, quem entrar, tem que se imaginar vivendo ali dentro. E como que a gente se imagina? A gente imagina entrando num apartamento, colocando nossas coisas, se um apartamento está extremamente carregado e cheio de informação. As pessoas gostam de trazer as coisas pessoais. Elas sempre vão trazer as coisas. Então, quando eu trabalho com investidor, eu faço apartamentos mais limpos, organizados, porque eu acho que a organização, a limpeza e cada coisa no seu lugar, ela também se comunica com esse aspecto de consigo me imaginar vivendo aqui. Né? Tem uma coisa que veio na minha cabeça quando você está falando sobre não colocar muita coisa nesse perfil específico de projeto. Eu acho que ele serve também até para você dosar bem na hora de até fazer a apresentação do projeto para um cliente final. Porque tem que ter espaço para o outro ali também, né? Isso. Então, por exemplo, todo projeto 3D e tal, eu sempre gostei de customizar colocar foto do cliente no 3D. Imagina se tem esses cuidados também. E é legal você deixar um pouco aberto também pro o imaginário da pessoa também trabalhar e ela também se ver ali, né? Isso que você falou agora, achei fantástico. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar dessa forma. É de você não colocar muita coisa para ter espaço para a pessoa se ver ali dentro. Eu achei isso fantástico. E eu acho também que quando a gente ambienta demais... Primeiro que a gente não tem dificuldade em fazer um ambiente bonito, né? Assim, um ambiente bem ordenado, combinando, a gente sabe fazer isso. Só que isso fica muito famoso capa de revista. Na vida real, o cliente tem o porta-retrato do casamento. Ele tem um objeto que ganhou de alguém. Eu já tive clientes com móveis que herdou da avó, telas que são herança de família. Então, como que tu faz um projeto que não cabe à vida dele? Como que ele vai caber lá dentro? Eu acho que é bem o que tu colocou, assim,
essa preocupação que a gente tem nos torna também mais humanos em relação à profissão. Demais. Né? Demais. E eu recebo muitos clientes com relatos de não se sentirem ouvido com outros profissionais, ou tem outras áreas, né? Eu acho que quando a gente, por exemplo, vai fazer uma consulta médica. Nossa, eu ia dar exatamente esse exemplo. Todo mundo pensou a mesma coisa. Consulta médica, isso é a prova. Não pode parecer uma consulta. O cara não te toca pra saber se tu tem alguma coisa. Eu tenho tentado... Não pode existir isso. Eu tenho tentado os atendimentos, quando eu faço aqui no escritório, fazer cada vez mais personalizados. Então, como eu comentei, a mesa posta, isso aqui é uma... assim, quantas pessoas vêm? Alguém tem intolerância? Você me perguntou quantas pessoas vêm. Vai vir uma criança? A gente já deixa impresso um desenho, caixinha de lápis. Na mesa de reunião, a gente tem uma placa com o nome da pessoa. Eu tenho um acrílico, eu tenho já um envelope, isso é segredo nosso, tá? Eu tenho um envelope guardado com um monte de nomes já dos clientes que vêm recorrente. Então Excelente eu sacada. vou trocando ali. Tem João, tem Maria. Sim, dos clientes, a gente guarda, porque a pessoa vem mais de uma vez aqui, né? E eles se sentem tão à vontade, tão em casa. E às vezes, aliás, muitas vezes, a gente passa 80% do tempo falando sobre coisas aleatórias do que sobre o projeto em si. Só que isso me conta muito dele, muito da vida dele, da percepção dele até de valor das coisas. Então é um trabalho, assim, de escuta ativa. Sim. Né? Não, eu acho que essa etapa de comunicação, saber ouvir, estar presente, né? Quando você está falando, você está conversando com o cliente, você está entendendo o que ele está falando, eu não estou pensando no que eu vou falar. E eu não vou te dizer que 100% do tempo eu consigo essa conexão, né? Tem clientes que às vezes realmente a gente percebe que não consegue se conectar de alguma forma. E aí acaba sendo muito difícil fazer um projeto para ele. Porque eu acho que para a gente entrar no mundo dele, ele tem que abrir as portas, né? Exatamente. Ele tem que estar disposto a isso. E a gente lida com uma parte que é o íntimo dele. A casa dele é o refúgio dele. Então lá ele tem as memórias, ele tem a dinâmica da família. É o lugar que ele se sente seguro. Sim. Como que tu entra nesse lugar? Né? Com respeito, principalmente, né? Exatamente. O que você acha que, dentro do processo de vocês, além do que a gente já falou dessa customização, dessa escuta ativa, né? O que você acha que ajuda ou facilita o cliente se abrir mais, assim, para você conseguir conectar nele e fazer o projeto perfeito? A transparência. O olho no olho, eu não finjo ser algo. Não falo algo que eu não acredito. Não digo sim para concordar, né? No sentido de, se a gente tem um pensamento diferente, eu preciso colocar isso para ele com educação. E cabe a ele decidir. Se ele quer ouvir ou se ele quer seguir por outro caminho. Então, essa transparência, desde o primeiro atendimento até a finalização da obra, é algo que a gente busca em todos os setores. Desde ter um sistema interno, onde a gente tem previsibilidade financeira, a gente tem um cronograma detalhado, a comunicação do setor de obra semanalmente com cada cliente, mandando foto, dizendo o que foi feito naquela semana, o que está sendo feito na outra. A comunicação do setor de projetos que avisa, olha, essa semana a gente fez a criação do ambiente tal, XYZ, semana que vem vai acontecer tal coisa. E não vou te dizer que é fácil, né? É um tempo extra, além do trabalho que a gente tem ali de estar envolvido no projeto. Sim. Essa preocupação com a comunicação. Mas a história é de trazer o cliente para a luz, né? Exatamente. E assim, você deixar o cliente à deriva dá mais trabalho do que fazer esse trabalho de conduzir ele dentro do processo e fazer o cliente se sentir levado, se sentir confiante junto. Não, eu sei que o que o arquiteto está fazendo está acontecendo. Uma coisa que eu sempre digo é, se o teu cliente está te perguntando, te mandando mensagem, e aí? Você está se comunicando mal. Porque se ele está te chamando, é porque ele não sabe o que está acontecendo, ele está se sentindo perdido no processo. E foi uma dor nossa, essa da comunicação, que eu acho que é a maior dor de todo o escritório. Seja com o cliente ou internamente. E com o nosso crescimento muito rápido nos últimos anos,
né? A gente aprendeu também a identificar isso e vimos uma oportunidade de como que a gente pode melhorar aqui. Né? Hoje nós temos mais de 70 projetos em andamento. Caramba, muita coisa. Então, assim, eu tenho 70 clientes para me comunicar. Uhum. É uma ginástica. É uma grande ginástica. É uma ginástica. Não somos perfeitos, né? 100%. Não somos. Mas a gente busca ser. Né? Buscamos atender todos de uma forma que ele se sinta único. Eu acho que o volume de clientes que a gente tem é uma coisa interna. Nossa, o cliente não tem que sentir que ele é mais um aqui dentro. Ele tem que se sentir único. Então, hoje essa é a nossa oportunidade de melhoria. Como que a gente leva isso para cada cliente. Né? Estamos conseguindo. Sejam 10 ou 70. 10, 70 ou 700. Ou 700. Amém. O que você acha que é indispensável no processo de projeto de vocês hoje, olhando a forma como vocês projetam, assim? O que você acha que ajuda a viabilizar essa engrenagem toda se manter rodando? Eu acredito que primeiro a gente ter uma consciência do que a gente faz melhor. O que eu gosto de fazer. Tu diz cada pessoa no escritório. Cada pessoa. Tá. Eu vou falar em específico do setor de arquitetura aqui. Então, eu tenho pessoas que são mais direcionadas para renderização, pessoas que têm mais facilidade para criação, outras para detalhamento. Não estou dizendo que a gente faz só o que a gente gosta, né? Mas naturalmente a gente tem uma aptidão maior para determinadas áreas. Então, quando a gente tem essa consciência, eu posso entregar um trabalho melhor para a empresa que eu estou atuando, porque eu estou atuando feliz naquilo que eu estou fazendo e não está sendo algo penoso, né? E eu contribuo melhor com o time. Hoje, no setor de arquitetura, o projeto ele passa pela mão de cada pessoa. A gente costuma trabalhar em duplas, então assim, uma dupla pega um projeto, faz essa criação, né, depois de todo o processo de briefing, depois esse projeto vai para a pessoa do render e ele vai transitando pelo escritório. Então todo mundo conhece os clientes, todo mundo sabe que projeto que é, Legal. como que foi feito. Então essa colaboração eu acho que faz toda a diferença na concepção do projeto e em todo o processo em si. Eu acredito muito nisso também, de você ter time de especialistas dentro do escritório. Isso é uma conversa que a gente teve algumas vezes já no backstage, também em eventos e tudo, que é a diferença de times de generalistas e times de especialistas. Né? Alguns escritórios separam, cada pessoa pega um projeto de ponta a ponta. Cada pessoa pega de ponta a ponta. E eu concordo muito contigo, porque cada pessoa tem as suas próprias aptidões naturais, seus interesses individuais. E quando você encaixa dentro do processo, cada pessoa com que de fato dá mais vontade nela de fazer, é natural que você vai ter resultados melhores. E eu acho que cabe também ao líder desse escritório, ao gestor, ou podemos falar também de escritórios menores, né? Então, eu e mais 2 pessoas, da gente ter essa percepção. Então, eu já tive casos aqui dentro que a pessoa entrou para uma função e eu fui percebendo ali, falei, acho que ela desempenharia um papel melhor em tal lugar. Em um lugar totalmente diferente. E que eu tenho feedback, que bom que você enxergou algo que eu não estava vendo. A gente precisa enxergar além do que a gente está vendo no momento, sabe? Além. Isso eu acho que faz a diferença para quem lidera uma equipe. Às vezes eles não sabem o que aquilo vai acontecer. Lá no final, como que isso vai reverberar. Mas o líder precisa ter essa previsibilidade. Isso é a visão do líder sobre o todo, né? E o futuro do negócio também, né? Um dos processos que a gente está passando agora internamente, eu estava comentando contigo antes da gente filmar, né? Que a gente se portava antes como um escritório de arquitetura. Hoje nós somos uma empresa. Então eu fui buscar ajuda. Eu não tenho formação em administração, em marketing, em várias outras disciplinas complementares à arquitetura. E eu sei que muitos profissionais, quando estão começando, sentem esse peso, né? Nossa, como que funciona uma contabilidade? Como que é o marketing? O que é o tráfego pago? O que é, além de tudo que a gente precisa saber, a gente tem que saber do restante. Exatamente. Então eu estou num processo agora de consultoria empresarial para abrir
a cabeça, assim, o leque, e de verticalização, que é o quê? Criar lideranças internas. Então, com a equipe que eu tenho, que é uma equipe grande, com número de projetos, eu preciso de pessoas que me auxiliem. Porque, Rodrigo, sinceramente, eu não faço absolutamente nada sozinha. Eu não tomo nenhuma decisão isolada. Eu preciso da minha equipe. E graças a Deus que eu os tenho. Com certeza, né? E você só conseguiu também montar essa equipe fantástica que você tem hoje pela visão centrada em pessoas que você tem. Porque tem muitos profissionais que são tecnicamente fantásticos, mas que passam a vida inteira sobrecarregados, com aquele estigma do arquiteto virando noite, que tem que ser assim, debruçado na prancheta, por não saber confiar nos outros, às vezes não ter ferramenta para poder confiar, porque vocês são organizados, vocês têm processos, vocês têm um jeito de fazer de vocês, tem tudo isso. Então isso te permite dar segurança para poder ter segurança para poder dizer, faz a tua parte aí, faz a tua parte aqui, faz a tua parte aqui. Tem pessoas que passam a carreira inteira com tudo nos ombros. Eu fui uma dessas pessoas. Você foi? Conta aí. Quanto tempo você foi essa pessoa? Muito tempo. Acho que a maior parte da minha vida profissional. É muito mais fácil a gente usar aquele clichê de é mais fácil fazer do que eu ter que ensinar. Só que eu percebi que eu estava limitando o meu crescimento com isso. Totalmente. Hoje eu tenho um sócio, que ele é um sócio investidor, né? E ele me abriu muito a cabeça para isso. Então, assim, você precisa descentralizar. Ele me desafia assim constantemente, né? E o primeiro desafio que ele me deu foi: você precisa sair de dentro do setor de arquitetura e gerir a sua empresa. Como que você diz isso para um arquiteto? A arquitetura é minha vida, eu não faria outra coisa. É quase como se fosse tirar, assim, sabe? Tipo, a capa que eu uso de eu sou arquiteta. Isso foi muito bom para mim. Porque eu pude desenvolver liderança. Eu fiz outra pessoa crescer. E essa outra pessoa crescer outra. E aí a gente criou uma linha de sucessão. Então, a gente querer fazer tudo, a gente querer mais rápido. É mais rápido porque quanto tempo a gente quebrou a cabeça para aprender a fazer aquilo? Não é porque é mais rápido que tem menos valor. Exatamente. E a gente se torna egoísta também quando a gente não desenvolve o outro. Exatamente isso que eu ia dizer. É uma forma muito egoísta de pensar. Na prática é muito difícil. Né? Na prática é difícil a gente virar essa chave. É que é difícil ver o outro errando e você dizer assim, puta, eu teria feito melhor. Né? Um detalhe pequeno, muitas coisas no dia a dia hoje do escritório, da escola, eu corrijo depois de feito. Por exemplo, post no Instagram, o Diego tá aqui, ele não me deixa mentir. Antes eu corrigia antes de sair a publicação, agora eu corrigi depois. Achei que era só eu que passava por isso. Não. Já edita correndo depois que posta? Não, mas às vezes não dá. Às vezes é uma coisa do vídeo, alguma coisa, tipo um detalhezinho que não ficou errado, mas que eu faria diferente. Beleza, mas não sou eu que estou fazendo. Então o que a gente faz? Opa, podia ser um pouquinho melhor? Então, no próximo vamos fazer assim. Beleza. Esse tipo de ajuste, apesar de ser extremamente pequeno, te dá muita velocidade. Assim, o que eu gosto de dizer sempre se quer que as pessoas acertem, deixa elas errar também. Se alguém está acertando 90%, tá fantástico. Não precisa ser sempre 100%. Nem a gente acerta sempre 100%. Né? Então, eu acho que você conseguir deixar o outro brilhar também e construir o palco para os outros também brilharem, fazerem o que eles também têm, os próprios sonhos, né? O restante da equipe. Eu entendo que a gente não brilha menos quando o outro brilha com a gente. Exato. Muitas vezes as pessoas me perguntam: quem que é a pessoa que está contigo na foto? Quem que é que foi contigo num evento? Porque a gente vê os arquitetos meio lobo solitário, assim, né? Transitando nesse universo, né? É verdade. E eu faço muita questão da minha equipe até ter esse tipo de vivência, sabe? Eles têm espaço para crescimento. A gente trabalha aqui dentro com um plano de carreira. Então ele tem perspectiva de onde ele pode chegar. Quando vai fazer uma virada de cargo, há um planejamento para isso. Né? É uma troca. Então eu dou uma oportunidade e ele vem com a vontade. Então a gente constrói juntos. E em relação a esse espaço, né?
eu já trabalhei em vários lugares. E o arquiteto em si, no meio que ele atua, ele tem um ego, eu acho, muito elevado. E às vezes tu acaba distanciando pessoas que poderiam estar contribuindo para o teu trabalho. Eu lembro que anos atrás, quando a gente conversava, a gente sempre trocou muita ideia, né, de como que tu faz isso, como que faz aquilo. E eu procuro continuar, Rodrigo, sendo assim, com até profissionais que eu admiro, sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa e perguntadeira, assim, saio querendo saber, meu escritório está aberto também quando as pessoas querem vir tirar dúvida. E eu tenho sentido esse movimento melhor no mercado, sabe, do que era uns anos atrás. De cada um na sua bolha, o que eu faço é segredo, eu não conto pra ninguém. Perfeito. Eu acho que a internet ajudou muito, tá? É verdade. Assim, de compartilhar, própria produção de conteúdo, os cursos livres e etc, né? Como eu só comecei a ensinar de fato em 2019. Antes, quem que eu ensinava? Eu ensinava as pessoas que eu conhecia. A gente trocava ideia, conversava e tal, faz assim, assim, assado, mas eu acho que essa cultura, ela tá... Eu realmente espero que a troca dentro da classe cada vez seja maior, assim, porque o conhecimento de uma forma geral que, especialmente quem sai da faculdade e tal, ele é muito raso e que você, de fato, executar no dia a dia as coisas como elas são exige uma vivência que não é a faculdade dá um embasamento técnico excelente, né? Eu acho que ela te mostra possibilidades e caminhos. Só que é na prática que você vai testar ali sua criatividade, você vai testar a sua habilidade de se relacionar com outras pessoas também, de, enfim, escolaridades diferentes, vivências diferentes, culturas totalmente, né? E isso te faz ser um bom profissional. Essa colaboração que você tem com todos os ecossistemas assim que tem ao redor de um arquiteto. Eu vejo também que a gente estar aberto ao outro, a ter essa escuta, seja com o profissional e com o cliente, faz a gente crescer muito internamente, né? Sim. E a gente não tem fórmula de bolo. Se tu me disser assim, tu tem um manual, assim, exatamente como é cada coisa, até tenho, mas ele nunca ficou pronto. Porque toda hora eu mudo. Toda hora eu acrescento uma linha, faço diferente, enxugo um processo que às vezes estava sobrecarregando aquele... Exato. Né? Então, é importante tu aprender com o erro do outro. E tu tá aberta, né? Porque de nada adianta apontar só e... Enfim. Esse próprio projeto que a gente está desenvolvendo de sair para conversar com outros profissionais e tal, é justamente para colocar à prova as coisas que eu já acredito, e dizer, opa, talvez não seja assim. E também para aprender, com certeza, né? Todo profissional tem as suas próprias experiências e essa conversa é muito boa porque ela é justamente para outros profissionais, sabe? Não é com a intenção de... como eu te falei antes da gente conversar, é uma conversa tranquila mesmo, com a intenção de contribuir, sabe? De passar o conhecimento adiante e de levantar essa bandeira mesmo de, se todo mundo compartilhar, a maré vai subindo para todo mundo, a classe toda ganha. Acho que justamente um pouco desse ego, um pouco desse não compartilhar, não querer falar, aquele clubismo que tem às vezes das coisas, né, acaba gerando para a classe toda um grande problema de quem projeta de uma forma geral, né? Para interiores, para arquitetura, né? Então muito bom. Eu não conhecia esse teu lado, assim. Você tem um perfil perfeito de líder, assim. Você inspira liderança, assim, muito legal. Eu falo às vezes aqui, gente, às vezes vocês esperam que eu chegue para falar alguma coisa e eu não sei o que eu vou falar. E tá tudo bem, porque a gente constrói a liderança diariamente. Tem dias que eu chego mais inspirada aqui, tem dias que me surgem 1000 ideias, 1000 dinâmicas em grupo e coisa. E tem dias que eu só quero ficar na minha sala, pensando aqui, e até fazer um projeto também aqui na minha cabeça. Deixa eu resolver, eu vou lá, né, dou meus pitacos e tal. Mas não é algo que a gente nasce pronto. E a gente não aprende isso também na faculdade. A gente precisa estar aberto a quem já trilhou esse caminho, a esse conhecimento,
a ir atrás também, que eu acho que vai, né, não tem como a gente ser uma coisa que primeiro a gente não buscou informação ou algo que a gente não acredite. Perfeito. E eu vejo que o arquiteto, quando ele abre essa visão para esse horizonte, o horizonte ele não tem fim, porque quando ele chega lá no final, ele vai ver que ele pode ir muito além. Aham. E é como você tem um escritório de arquitetura e viu um outro meio que você poderia compartilhar conhecimento. E com certeza você deve ter outras coisas na sua cabeça aberta aqui. Sempre tem, né? Sempre tem. Onde que está encaixada hoje a Maria Fernanda arquiteta, dentro do teu dia a dia? No meu dia a Tá dia. sobrando um tempinho ainda? Como que tá o teu... a mão na massa de fato fazer o projeto, mesmo que... Hoje eu cuido de toda a parte de gestão do escritório e de todos os setores. Então, como que eu participo disso efetivamente, né? Toda semana, no início de semana, na segunda-feira, eu faço a reunião de alinhamento com todos os setores. Então, é um dia, assim, que não me mande o WhatsApp ou não me ligue, porque eu tô aqui focada nas minhas reuniões, né? E a gente vai construindo juntos o que a gente vai fazer nessa semana que vem, o que aconteceu, e é eles que me trazem. Antigamente eu já vinha com uma pauta pronta aqui, uma lista de coisas e coisas e coisas. Só que o que eu estava fazendo também? Não estava dando espaço para eles se desenvolverem e pensarem em estratégia, em solução. Então hoje eles me trazem e a gente vai direcionando juntos. Com o conhecimento que eu tenho desses anos e de muitos erros e acertos, é mais fácil dar esse direcionamento para eles. Né? Eu faço todo atendimento de cliente também. Clientes que são investidores, às vezes eles passam por uma esteira mais rápida, mais diretamente com a minha comercial e com a coordenadora de arquitetura. Mas eu estou em todos os grupos com eles, acompanho as obras. Vou nas obras também de surpresa, que eu gosto de ver se a gente está seguindo um padrão de qualidade, sem ter que alguém está esperando alguém para aparecer, então... E transito muito no setor de arquitetura. Visita surpresa é fantástico. Mas não é uma surpresa de tocar o terror, sabe? É porque eu imagino assim, o cliente vai aparecer, ele não avisa. Exato. Então a gente tem que seguir o padrão de excelência e qualidade. Então hoje o meu papel, ele tá justamente em ser a porta-voz do escritório, em representar todas as pessoas que estão comigo e ser a cara ali com o cliente. Todos eles têm meu telefone, eu estou em todos os grupos, eu negocio com todos os fornecedores, as parcerias que a gente forma, se a gente vai começar a trabalhar, sou eu que faço esse mapeamento, né? Vou atrás, conheço fábrica, me envolvo. E toda a parte administrativa, porque quando a gente olha um escritório, a gente não vê a parte burocrática. Então assim, eu tenho planejamento de metas. Nesse mês a gente está validando o orçamento para 2026. A gente já tem desenhado quantos clientes a gente precisa atender no que vem. Qual é o perfil deles? Aonde eles moram? O que eles consomem? O que eles comem? O que eles vivem? Como eles... Tudo. Exato, é Globo Repórter. Globo Repórter. Então isso me dá um norte para eu levar esse time comigo, esse barco comigo. Esse é meu papel hoje. Muito bom. Que você sente uma saudade de algo que você fazia no começo que você não faz mais hoje? Sinto Falando de projeto e tal. Sinto. Até uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu e a coordenadora de projetos, a gente desenhava todo o apartamento à mão. Todo. A gente ficava um dia inteiro, fazia todas as vistas de cada ambiente e fazia os croquis e pegava referência e era muito gostoso isso. Assim, eu tinha esse tempo até de me desconectar com outras demandas e focar naquilo, né? Mas claro, isso era num momento, assim, Rodrigo, que hoje as criações elas nascem muito de um traço do papel rapidamente, só que as ferramentas de 3D elas fazem a gente representar mais rápido. Totalmente. Então esse lado artístico ali que eu sinto um pouco mais de falta, né? E esse traço hoje ele tá presente, se reflete de forma assim pontual, né? Então, vamos criar uma mesa de cabeceira diferenciada. Vamos ali, desenha, pega os materiais. E algo que eu trago muito pro meu pessoal aqui interno é não ter medo de pegar as amostras.
conhecer os produtos. Sair só desse negócio da tela do computador, de entrar no site e ver como é que é a textura. Você não sabe, você não tá tocando. O arquiteto tem a mão curiosa, né? Ver com a vez, assim, a gente sai assim, né? na mão, né? A gente sai assim. Então acho que eu sinto falta disso, dessas criações de croquis e tal. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque esses dias eu tava refletindo sobre isso. E talvez você já tenha passado isso na sua cabeça também. Que eu tava pensando assim, cara, hoje se eu pegar todo o tempo que eu uso na minha semana, por exemplo, eu estou muito menos tempo sendo um profissional criativo e mais tempo sendo um gestor, professor e etc. Muito mais estratégico, no fim das contas, do que criativo. E eu pensei, mas peraí, quando eu comecei esse negócio aqui, o que eu queria afinal? Eu queria ser o criativo ou eu queria ser o empresário, dono dos negócios e tal? Eu olha, eu respondi pra mim, né? Às vezes a gente, não sei você, mas eu adoro falar sozinho. Eu falo muito com o meu tigre e com o meu teco, a gente fica aqui, Aí eu pensei, cara, eu tô sentindo falta de ser um pouco mais profissional criativo, eu pensei. E aí eu pensei assim, bom, deixa eu pensar nas coisas que eu tô fazendo que não são criativas e eu vou tentar dar uma mudada nisso. E eu senti falta de voltar um pouco mais justamente com o mesmo momento que você falou que você sentiu saudade. De sentar um pouco mais e dizer, deixa eu desenhar um pouco aqui. E eu tô bem nesse processo de novo. Falei, eu acho que eu quero voltar um pouquinho mais pra Anchieta. Definitivamente, não tem mais tempo pra... Por exemplo, o escritório a gente migrou pro Revit faz uns 3, 4 anos. Eu nunca abri. E nem pretendo. Tem gente muito melhor do que eu para fazer isso. Compactua esse sentimento. Exatamente. Então, algumas coisas de fato são inviáveis, não tem como. Mas eu tô um pouco nesse momento assim de voltar um pouco mais deixa eu usar um pouco mais da criatividade, não tanto para essa área mais estratégica, porque no fim das contas, quando a gente pega a manha, vamos dizer assim, da liderança, da visão de negócio, de processo de padronização, você vê que, eu consigo treinar alguém para fazer quase tudo, na verdade. A gente vai aprendendo a se tornar dispensável, né? No meio do processo. E eu tô nessa. Quem sabe, bota uma pulga atrás da tua orelha para voltar um pouquinho, eventualmente, naquilo que te faz... sabe aquele brilho no olho e dizer, tô sentado aqui com os lápis fazendo desenho? Eu tô tô voltando para isso. Pra ficar um pouquinho mais. É legal tu falar isso porque a gente se cobra muito, né? Acho que como arquiteto eu preciso estar sentado fazendo o projeto, mas a gente faz muitas outras coisas ao redor para uma empresa se manter viva, ativa e saudável financeiramente também, né? Eu planilhei tudo. Se eu vou contar isso, ninguém sabe. Contei. Uma das etapas da consultoria foi eu planilhar todas as atividades que eu faço. Todas, detalhadamente. E eu precisava classificar o que é operacional e o que é estratégico. Quando eu olhei que 90% do meu tempo era no operacional, eu fiquei assim, assustada. Porque o operacional, com o manual, tu treina alguém para fazer, tu desenvolve pessoas. E o estratégico? E aí, que tempo que eu vou ter para voltar a criar, fazer isso que me faz bem lá do começo da profissão, se eu não delegar essas funções, né? Não sobra. Não sobra. E a gente não pode se iludir e achar que a gente dá conta de tudo. Porque a conta chega, né? Lá na frente. Exatamente. Então, são escolhas que a gente precisa fazer. Não é trabalhar menos, é trabalhar de uma forma mais eficiente. Perfeitamente. O que você acha que é pra gente amarrar, então, essa conversa? Eu ficaria horas aqui. Eu também. Eu ficaria horas conversando aqui. Já passamos, né, de hora, né, Diegão? O que você acredita, pra gente amarrar tudo assim, que é indispensável no processo de projeto, então, da WeArc hoje, para você ter projetos que encantam os clientes felizes? Se fosse resumir em poucas palavras, assim, o que você acredita que é indispensável no teu processo de projeto hoje? Para mim é indispensável criatividade e excelência. E a excelência é em tudo, sabe, Rodrigo?
é de uma coisa mais simples a uma coisa mais complexa. É você se tornar excelente, não só aqui dentro, porque eu falo muito para minha equipe, a gente brilha aqui dentro, mas a gente tem que brilhar na nossa vida também. A gente tem que ser excelente aqui e excelente em casa, com a família, com os amigos. Perfeito. Então, a criatividade e a excelência. Porque com criatividade, isso é um dom da nossa profissão também, né? A gente supera tudo. E às vezes um problema, uma situação, ela vira uma oportunidade de tu exercitar a sua criatividade, né? De tu ser mais inteligente, ter um leque maior. Então é isso, criatividade e excelência. Perfeito. Deixa eu fazer uma última pergunta. A resposta ela não fica no vídeo, tá? Tá. Para não gerar comprometimentos. A intenção do Projeto Invisível é eu visitar e conhecer arquitetos e profissionais de renome, pessoas que eu admiro, pessoas que nunca me viram na vida e que eu vou dar um jeito de encontrar essas pessoas. E a minha pergunta é, você conhece algum profissional, algum arquiteto que você acredita que seria muito legal eu conversar? Conheço alguns. Alguns? Alguns. Vou pegar uma listinha depois então. Pode ficar à vontade. Então, perfeito. Maria Fernanda, muito obrigado. Imagina. Foi um prazer conversar com você. Lembra que eu te falei que essa conversa é tranquila? Você fala super bem. Foi muito bom conversar contigo. Obrigado pelo seu tempo, compartilhar um pouco da tua jornada. E queria que você deixasse um recado final aí para quem está assistindo a gente. Eu vou deixar o arroba também do escritório para a galera te conhecer e ir atrás de você também. Rodrigo, primeiro eu quero te agradecer. Faz muitos anos que eu te conheço tua esposa, a Dani, né, as crianças, né, meu marido é teu amigo. E você sempre foi muito aberto, muito curioso, você faz as pessoas se sentirem bem e à vontade. Que bom. Tanto que é a primeira vez que eu gravo nesse formato, assim, porque eu sou uma pessoa tímida e muito detalhista, assim, então coisas sem roteiro me pegam de surpresa. E me senti à vontade, com toda certeza eu ficaria horas aqui falando contigo 1000 assuntos e 1000 coisas. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço a mensagem. Quem sabe uma segunda conversa, né? Um dia desses. Uma série, né? Uma série de conversas. Exatamente. Meus queridos, obrigado então pela companhia. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Se inscreva aí no canal caso você ainda não tenha feito. Esperamos vocês aí até o próximo episódio do Projeto Invisível. Até breve.